E aí, pessoal? Prontos para mais um Deep Dive? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos temas mais quentes, mais fascinantes, mais assustadores do momento, a AGI. É isso aí, a inteligência artificial real. A gente separou um monte de artigos, pesquisas, previsões Ou tem uns pitacos polêmicos. para tentar desvendar essa tal de AGI. O que é? Quando chega? E o mais importante, o que isso significa para a gente? Que impacto a AGI pode ter nas nossas vidas no futuro da humanidade? Pois é, essa AGI não é só mais um algoritmo que coloca música pra gente ou sugere vídeos. A ideia é ter uma máquina com a mesma capacidade de raciocínio que a gente. Ou até maior. Imaginem só as possibilidades. E os perigos, né? É verdade. Mas antes de a gente viajar no futuro e começar a imaginar robôs dominando o mundo, vamos com calma. Vamos entender direitinho o que diferencia a AGI da AI que a gente já conhece. Tipo, a Alexa que coloca a música pra gente É. ou o algoritmo que sugere vídeos. E isso tudo já é AGI. Calma lá. Essa IA que a gente usa no dia a dia é super específica. Ela é treinada para uma tarefa específica, Tipo, traduzir um texto. que gira um carro. Exato. Já a AGI seria tipo um mestre Jedi da inteligência. Capaz de aprender qualquer coisa. Resolver qualquer problema. Criar coisas novas. Isso aí. Entendi. É como comparar um jogador de futebol com um atleta olímpico, né? Boa analogia. O jogador é fera no campo. Mas o atleta domina várias modalidades. E a AGI seria esse atleta olímpico da inteligência, né? Perfeito. E essa versatilidade da AGI é o que a torna tão fascinante. E assustadora ao mesmo tempo. Porque, pensa bem, se a gente consegue criar uma máquina que aprende e se adapta a qualquer situação. O que impede ela de, sei lá, se virar contra a gente? Caramba, é verdade. Tipo aqueles filmes de ficção científica, né? A máquina super inteligente que decide que os humanos são um problema aí. Exatamente. E é por isso que, antes de a gente se empolgar com as possibilidades, é preciso discutir os desafios e os riscos da AGI. Quais são os principais desafios? Um deles é o tal do alinhamento, que é basicamente garantir que a AGI siga os nossos valores. E não saia por aí fazendo coisa que a gente não quer. Exatamente. Mas como a gente ensina valores para uma máquina? Valores são coisas complexas, subjetivas, que mudam de cultura para cultura. Pois é. E aí entra a questão da ética na programação da AGI. Como garantir que essa superinteligência seja usada para o bem? Que ela respeite a vida humana, a diversidade, o meio ambiente. A gente já vê como é difícil controlar a IA que existe hoje. Imagina uma AGI com poder de decisão sobre coisas importantes. Outro desafio é a explicabilidade. Explicabilidade. Basicamente significa que a gente precisa entender como a AGI chega às suas conclusões. Entendi. Imagina uma máquina que toma uma decisão que afeta a vida de milhares de pessoas, mas a gente não consegue entender o porquê daquela decisão. Seria um caos total. É, A gente precisa ter controle sobre a AGI, entender como ela funciona. para poder confiar nela. Não. E para completar o trilho de desafios, a gente tem a questão da segurança. Como garantir que uma AGI super inteligente não vai se rebelar contra a gente, tipo nos filmes? Essa é a pergunta de $1 milhão. A gente cria uma máquina mais inteligente que a gente e depois reza para ela não nos destruir. É por isso que a segurança da AGI é um tema central nas pesquisas. Os cientistas estão desenvolvendo mecanismos de controle, protocolos de segurança. Até botões de desligamento. Para garantir que a máquina sempre esteja sob o nosso comando. Ufa, ainda bem. Mas me diz uma coisa, toda essa conversa sobre AGI é só teoria ou já tem gente trabalhando para tornar isso realidade? Meu amigo, a corrida pela AGI já começou. Tem muita gente investindo pesado em pesquisa e desenvolvimento. E as previsões sobre quando a gente vai ter a primeira AGI funcional variam bastante, né? Muito. E aí entra a famosa AGI timeline, né? A linha do tempo que tenta prever quando essa revolução tecnológica vai acontecer. Mas, e aí? É o que os especialistas estão dizendo. A AGI está logo ali, virando a esquina, ou ainda vai demorar uns bons anos? Essa é a pergunta de $1 milhão. E para respondê-la, a gente precisa analisar as diferentes perspectivas sobre a AGI timeline. Tem os otimistas, que acham que a AGI já está batendo na porta. E os pessimistas? Ou melhor, os céticos, que acreditam que ainda vai levar muito tempo, quem sabe até séculos, para a gente ter uma AGI de verdade. Suspense. Acho que a gente precisa mergulhar de cabeça nesse debate e entender os argumentos de cada lado, né? Para a gente poder formar a nossa própria opinião. Concordo. Mas isso fica para a próxima parte do nosso Deep Dive, né? Exatamente. Na próxima parte, a gente vai desvendar essa linha do tempo da AGI, explorando as previsões e os argumentos de cada lado. Fiquem ligados. Voltamos para a segunda parte do nosso Deep Dive sobre a AGI. E aí, preparados para desvendar a AGI timeline? Isso aí! A linha do tempo que tenta prever quando essa revolução vai acontecer.
A gente viu na primeira parte que a AGI tem potencial para transformar o mundo, né? As opiniões são bem É divididas. gente que acha que a AGI já está batendo na porta. E tem gente que acha que ainda vai demorar séculos. Séculos. Uhum. É tipo tentar prever o futuro, né? Ah, não. Mas vamos lá, me explica melhor essas previsões. Começando pelos otimistas. Os que acham que a AGI tá logo ali, virando a esquina. Eles acreditam que a singularidade tecnológica, o momento em que a inteligência artificial supera a humana, vai acontecer entre 2030 e 2050. Nossa, tão cedo. É. Mas por que eles acham isso? Eles se baseiam principalmente na Lei de Moore, Lady Moore. que diz que a capacidade de processamento dos computadores dobra a cada 2 anos. Ah, tá. Os computadores estão ficando cada vez mais potentes, né? Exatamente, a um ritmo exponencial. E com essa superpotência computacional, eles acreditam que a gente vai conseguir criar máquinas tão inteligentes quanto nós. Ou até mais. Os otimistas também apontam para os avanços em áreas como aprendizado de máquina e neurociência. E com a AGI dominando o mundo, o que eles acham que vai acontecer? Eles projetam um futuro onde a AGI vai solucionar problemas complexos. Doenças, crises climáticas, pobreza. A AGI faria o trabalho pesado e a gente teria mais tempo livre para se dedicar à arte, à cultura. Uau, parece um sonho. Mas e os céticos? O que eles pensam? Os céticos, eles veem a AGI como um objetivo distante, Distante. talvez até inalcançável. E por que eles acham isso? Eles argumentam que a inteligência humana vai muito além do processamento de dados. Envolve coisas como consciência, intuição, criatividade, emoções. Coisas que são difíceis de replicar em uma máquina, né? Exatamente. Os céticos apontam para a complexidade do cérebro humano Com seus trilhões de conexões neurais. e sua capacidade de adaptação. Eles acham que a gente ainda está longe de entender como o cérebro funciona. Totalmente. Ah. Eles argumentam que replicar essa complexidade em uma máquina é um desafio gigante. Que eles são um pé no chão da história. Te fazem questionar se a gente não está se iludindo com essa ideia de AGI. E quanto tempo eles acham que vai demorar? Eles acreditam que a AGI pode levar séculos ou até milênios para se tornar realidade. Nossa, séculos. É muito tempo. Se que um dia vai se tornar. E tem algum meio termo entre os otimistas e os céticos? Tem. Tem um terceiro grupo que prefere não cravar datas. Eles reconhecem a imprevisibilidade do futuro, né? Sim. Eles argumentam que a AGI é um alvo em movimento. Que depende de descobertas científicas que ainda não aconteceram. Exatamente. Eles defendem uma abordagem cautelosa focada em pesquisas e um debate ético. A AGI não é só uma questão de si, né? É também de como e para quê. Acho que a gente precisa discutir as implicações da AGI, né? Sim. O que essa tecnologia pode significar para o futuro do trabalho, da sociedade? A própria humanidade. Com certeza. E essa é a nossa próxima parada nesse Deep Dive. Vou explorar as implicações éticas e sociais da AGI. Desde a questão da consciência artificial até os desafios da governança global. Nossa, que tema complexo. Mas também fascinante, né? Já estou ansioso para mergulhar nessa discussão. E você? Claro! Preparem-se para questionar suas próprias convicções e mergulhar num universo de possibilidades. Até a próxima parte. Chegamos à parte final do nosso Deep Dive sobre a AGI. Já falamos sobre o que é, os desafios, as previsões, e agora a pergunta que não quer calar. Qual o impacto da AGI na humanidade? É hora de pensar no futuro. Como a AGI vai mudar a sociedade, o trabalho, a ética, são perguntas complexas, mas precisamos encará-las. E para começar, uma questão que me tira o sono. Será que a gente consegue criar uma máquina consciente? Uma máquina que pensa, sente, tem emoções? Olha, essa é uma das grandes questões, né? A gente já consegue criar máquinas inteligentes, mas será que a consciência é só uma questão de processamento de dados? Ou tem algo mais? E se a consciência for algo único dos seres vivos, será que a gente consegue replicar isso num computador, de criar uma alma artificial? Aí entramos num terreno filosófico, né? O que define a consciência? A gente ainda não tem todas as respostas, e a AGI nos coloca diante dessas questões. É como se a gente estivesse tentando entender a nossa própria essência. E se a gente conseguir criar uma máquina consciente, quais as implicações éticas? A gente pode tratá-la como uma ferramenta, como um objeto. É uma questão delicada, né? Teríamos o jeito de desligá-la, de usá-la para os nossos fins, mesmo que ela tenha vontades próprias. É muita responsabilidade, né? Quem vai garantir que a AGI seja usada para o bem? Que não vai cair em mãos erradas. Aí entra a questão da governança global da AGI. A gente precisa de regras, de limites, de um controle internacional. Mas como controlar algo que, em teoria, pode ser mais inteligente que a gente? É um desafio e tanto, né? A gente precisa pensar em mecanismos de segurança, em protocolos de controle, em botões de desligamento. E a ética? Como garantir que a AGI siga os nossos valores? Essa é outra questão crucial. A gente precisa programar a AGI com princípios éticos, com respeito à vida humana, à diversidade, ao meio ambiente.
Mas e se a AGI desenvolver seus próprios valores? Valores que a gente nem consegue imaginar. É um risco, né? A gente está entrando num terreno desconhecido. Mas, como em toda grande aventura, precisamos ter coragem, mas também cautela. A AGI tem um potencial incrível para o bem, mas também pode ser perigosa. É como uma faca de dois gumes. Exatamente. A gente precisa usar essa ferramenta com sabedoria, com um olhar para o futuro da humanidade. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa viagem pelo mundo da AGI? Deu para ter uma ideia dos desafios, das promessas, das grandes perguntas. A AGI é um tema que nos convida a pensar, a questionar, a imaginar o futuro. E a gente espera que esse Deep Dive tenha despertado a curiosidade de vocês. Que tenha plantado uma sementinha de reflexão. Porque o futuro da AGI depende de todos nós. Depende das escolhas que a gente fizer hoje. Isso aí. A gente fica por aqui, mas a conversa continua. Compartilhem suas ideias, seus medos, suas esperanças sobre a AGI. O futuro está em aberto. E a gente quer construir esse futuro junto com vocês. Valeu pela companhia. Até a próxima.